Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, diretor da Tel Aviv, e a gente está de volta com mais um Café com Pixel, nosso programa de bate-papo, em que a gente conversa com pessoas interessantes, pessoas inteligentes, pessoas que têm o que falar sobre o mercado audiovisual brasileiro, para entender um pouco a dinâmica do mercado, o futuro do mercado, as coisas que estão mudando e que todo mundo aqui quer entender um pouco mais e se aprofundar um pouco mais. Como sempre, a gente tem a nossa parceria com o co-criador desse programa, Fábio Sesnick, aqui conosco, advogado do CQSFV Advogados. Obrigado, Fábio, pela presença e pela parceria mais uma vez. Obrigado, Samuca. Muito legal estar aqui junto. E o nosso convidado de hoje é Bruno Weiner, CEO da Downtown e da Aquarius, nova plataforma de streaming. Bruno, obrigado pela presença, obrigado por compartilhar um pouco do teu conhecimento aqui nesse nosso bate-papo. Eu que agradeço. Eu vou começar com o Fábio. Fábio, introduza de maneira adequada aqui a trajetória do Bruno, porque eu acho que você tem uma história já com ele, conhece muito melhor do que eu. Então, para não cometer nenhuma impropriedade, deixe contigo essa apresentação do Bruno. Acho que o Bruno faz parte da história da produção audiovisual no Brasil, né? É CEO da principal distribuidora de filmes brasileiros, lançou os grandes sucessos no Brasil, coproduziu muita coisa e agora finalmente lançou uma plataforma de streaming. Acho que o melhor jeito da gente pedir para quicar essa entrevista é um pouco pedir para o Bruno apresentar um pouco dessa trajetória e onde é que ele está hoje, né? Como é que ele está enxergando o nosso mercado. Bom, então, gente, para a gente fazer uma apresentação breve, na verdade, eu trabalho, né, com audiovisual desde a minha adolescência e sou distribuidor há muito tempo, desde os anos 90, e em 2000 fui sócio durante um tempo de uma distribuidora que ocupou um bom espaço, que foi a Lumière. Nos anos 90, a Lumière ela foi uma grande distribuidora de filme independente. A gente fez um acordo muito interessante numa época com a Miramax, e a gente, com o ressurgimento do cinema brasileiro, a gente aproveitou esse momento e também meu passado e tal para a gente poder ressurgir junto com o cinema brasileiro. E ali na Lumière eu tive minhas primeiras experiências que foram muito bacanas, bem sucedidas. Eu tive a honra, né, de distribuir Central do Brasil, Cidade de Deus, que são dois dos, eu acho, né, pilares aí do cinema brasileiro, né, do renascimento do cinema brasileiro ali nos anos 80, fora outros filmes que me deram imensa alegria, Os Normais, Olga e tudo. Em 2005, eu montei uma nova distribuidora que foi a Downtown Filmes, e em 2007 eu resolvi transformar a Downtown Filmes numa distribuidora dedicada exclusivamente ao cinema brasileiro. Eu percebi um momento ali que o governo, né, o Estado, entendeu a importância da distribuição para o fortalecimento da indústria local, e aproveitei esse momento e resolvi focar exclusivamente no cinema brasileiro. E, na verdade, eu tenho orgulho aqui da trajetória da Downtown, porque nesse período todo a gente, enfim, eu lancei uns 180 filmes que venderam mais de 170 milhões de ingressos, né? A gente tem uma média enorme, né, de venda de ingressos por filme, né, de quase 1 milhão de ingressos por filme. Enfim, é isso aí. A Downtown dominou o market share e meu grande orgulho foi que ali, logo antes da pandemia, em 2018, 2019, nós, né, enfim, eu fiz uma parceria com a Paris Filmes, que foi muito boa, né, porque nós dois juntos representamos perante aos players, né, enfim, uma força importante, né, de fornecimento de bons produtos e tudo. E o ápice disso foi na pré-pandemia, foi quando em 2018, 2019, por 2 anos seguidos, nós fomos a terceira distribuidora com o maior número de vendas de ingressos no cinema. Só ficou na frente da gente a Disney e a Warner ali por uma cabeça, mas ficou atrás da gente todo mundo, né? Sony, Paramount, Universal e etc. E todas as outras aí, para Fox, ficou para trás e tudo. E o último grande filme que a gente lançou foi o Minha Mãe é uma Peça 3, né? O filme do Paulo Gustavo, que foi o recordista, né, da história do cinema brasileiro.
Então, enfim, essa trajetória toda me orgulha mesmo. Enfim, sem falsa modéstia, eu acho que é uma trajetória única. E é isso. Como disse o Fábio, assim, você, claro, é parte dessa história mais recente, né, do cinema brasileiro, do audiovisual brasileiro, e talvez esse seja o momento mais emblemático da história do audiovisual brasileiro, porque está vivendo vários momentos de transformação, seja por questões de transformação no gosto dos consumidores que estão indo para o streaming, seja por um momento de transformação nas políticas públicas, que a gente passou por um período de intensa variação e turbulência, seja pela pandemia, que acho que teve um efeito devastador num primeiro momento no audiovisual. Como é que você avalia esse momento que a gente está vivendo hoje, Bruno, em relação a essa trajetória que vinha, de maneira geral, exitosa, né? Era uma trajetória de ascensão. Ô Samuel, olha só, eu vou te falar um negócio. Tudo depende da maneira como a gente enxerga, né, os fenômenos, né, os acontecimentos. Eu enxergo os acontecimentos como uma oportunidade, né? Como uma possibilidade da gente ir para um outro lugar com o nosso audiovisual, né? Por incrível que pareça, né? Por exemplo, né? O 2020 e 2021, quando houve a pandemia, foram anos que, na verdade, para a Downtown foram muito bons em matéria de negócio, né? Eu tinha muitos filmes prontos, e eu vendi muito bem os filmes para as plataformas e tudo mais, e eu acho que depende de como a gente arrumar a casa, né? No fundo, né, o nosso destino é um misto, né, dos acontecimentos que a gente não domina com as nossas próprias decisões, né? Eu acho que é um pouco isso que faz com que a gente, enfim, leve a nossa vida. Então, eu acho que se a gente tiver bem regulado, né, se a gente tiver um pensamento correto sobre o atual estado do audiovisual, eu acho que o audiovisual brasileiro pode viver um momento de glória e de ouro, de glória como nunca viveu antes, né? Mas depende aí do nosso lado, do lado, né, dos agentes, de terem a responsabilidade e a consciência do momento que a gente está vivendo. Se você quiser, eu comento um pouquinho o que eu acho que tem que acontecer. Eu quero que você comente justamente isso, porque assim, a gente sabe que o audiovisual brasileiro tem uma vinculação muito forte com políticas públicas, com regulação, né? Historicamente, precisou disso, precisa ainda, né? Talvez ainda para precisar por muitos anos, e por conta dessas mudanças todas que a gente viveu no país aí nos últimos 10 anos, talvez essa perenidade tenha se quebrado um pouco, né? Nesse assim, momento, como é que você acha que a gente está enfrentando essa realidade? Samuel, assim, eu acho que é o seguinte, né? A questão toda é a velocidade dos acontecimentos, né? Assim, enquanto o mundo do audiovisual se transforma na velocidade da luz, as decisões elas ainda são tomadas do tempo das charretes, né? Então, a gente precisa equalizar essa velocidade para que a gente, né, na hora que a gente chega com novidades aqui, com mudanças, elas já não entrem muito atrasadas sobre o ponto que a gente está vivendo. Mas a verdade é o seguinte: primeiro, o cinema, antes mesmo da pandemia e tudo, eu já vivia isso, ele já estava vivendo um momento de transformação, o espaço das telas de cinema, né? As telas de cinema, elas cada vez mais, e agora totalmente, mas já era uma tendência de antes, elas se transformaram num lugar para filmes com capacidade de se transformar em evento. Filmes evento é que conseguem vencer aquele espaço. Porque, claro, porque acontece que é um espaço que ficou caro, né? Você tem muitas opções e tudo mais, então o que move, né, um consumidor para sair de casa, pagar o dinheiro, né, o custo do ingresso, estacionamento, a pipoca, não sei o que, é um programa, é um evento. Né? O que não é evento não consegue vencer na tela de cinema. Então, isso já era uma característica que estava em transformação e que, para mim, se consolidou, e assim é que é, e tal. Por outro lado, para o Brasil, a chegada das plataformas foi um sopro, né, de renovação, né, de outras possibilidades, porque até então o único caminho que os filmes brasileiros tinham para serem exibidos fora das telas de cinema era com o Grupo Globo, né, que era o único que comprava a produção brasileira, né, numa única regra que existia até aquele momento. Quando as plataformas chegaram, chegou a concorrência, né, para a aquisição do produto brasileiro, né? Então, isso foi ótimo, foi muito bom.
tanto quanto foi importante para o setor de exibição no Brasil quando os multiplex chegaram lá na década de 90 e tal, que, né, transformaram, né, o setor para melhor, né, para muito melhor. Então, eu acho que a chegada das plataformas ela transformou o setor, na minha opinião, para muito melhor, com muitos desafios, né, muita coisa que a gente tem que ajustar, mas eu acho que foi ótimo para começar por causa da concorrência, né? O produto brasileiro passou a ser disputado por vários outros players, e o produto brasileiro bom, obviamente, ele foi disputado e foi se pago um preço muito melhor por ele, né? Então, achei isso excelente. Esse é o quadro que eu vejo aqui, entendeu? Agora, só que, né, por outro lado, né, a gente sofreu muito, não só por causa da pandemia, mas por causa de tudo que aconteceu com a política pública, não especificamente no início do governo lá do Bolsonaro, mas começou antes, né? Com as confusões, né? Das questões junto com o Tribunal de Contas, né? Né? Todo esse arcabouço burocrático, né? E de definição, afinal de contas, que dinheiro é esse, né? Que regras gerem, né? As prestações de conta, né? Essa insegurança jurídica, né? Que fez com que, né, todo mundo, e sobretudo o poder público e os produtores, todo mundo ficou muito apavorado, né? Enfim, houve uma paralisação da atividade até essa questão ficar esclarecida e tal, pau. Mas eu acho que, se a gente arrumar a casa direitinho, acho que a gente tem uma grande possibilidade, como eu falei aqui, para o cinema brasileiro, né? É o que eu acho. E as janelas, Bruno? A gente teve o streaming, estava vendo uma entrevista de um CFO do Grupo Warner falando isso, né, que lançar direto o conteúdo para o streaming deixou, na verdade, ficou muito barato, né, o consumo, e a única janela que praticamente paga, né? Agora parece ter uma certa percepção que as pessoas estão tentando de novo dividir a conta entre as janelas, né? Como é que você está vendo Fábio, isso? olha só, cara, Fábio, é o seguinte, né? Eu vim desse mercado já há muito tempo, né? Então, eu acho sinceramente o seguinte, que quem determina, né, as regras do jogo ainda são os estúdios, né? E eu acho que os estúdios, há muito tempo, na minha opinião, os estúdios eles são autofágicos, né? Eu já vi os estúdios acabarem com o mercado do home video, né? Que era o grande mercado dos anos 90, né? O home video chegou a faturar o dobro das salas de cinema, né? E esse mercado acabou pelos próprios estúdios, né? Eu vivi isso, né? Assim, né? As condições negociais com as donas de locadoras e tudo mais acabaram, né, com uma fonte de renda, e nunca mais houve uma fonte de renda que, né, que substituiu aquela fonte de renda do home video naquele momento, né? E eu acho que, na posição que eu vejo, tudo que aconteceu com o streaming também é uma coisa que, para mim, é absolutamente incompreensível, do meu ponto de vista. Assim, quando, né, apareceu a Netflix, e aí, na verdade, os estúdios eram fornecedores da Netflix, vendiam seu conteúdo para a Netflix, foi, obviamente, enfim, deve ter sido, né, uma boia de salvação, num certo momento, tudo mais, mas primeiro acabaram com o óbvio mercado que dava uma grana muito boa, que era o mercado do TVOD, né? Era o respeito, né, ao consumo do produto. O filme ia para o cinema, depois, quando ele saía do cinema, ele tinha uma janela para ser alugado individualmente, e essa renda era uma renda super importante. Aí depois ele seguia, né? Antes para Pay TV, Free TV, e depois deveria ser para o streaming. Acabaram com uma fonte de receita, né, quando eles acabaram com o TVOD. Para começar, né, sumiu uma fonte de receita. Depois, eu acho que é o seguinte, que quando os estúdios resolveram eles criar o seu próprio streaming, né, por motivos lá que eles é que sabem, gente, é o seguinte, todo o modelo enfraqueceu, porque a Netflix passou a deixar de ter fornecedores importantes, o negócio passou a ter que viabilizar aquele modelo de negócio, e aí eu vejo aqui, eu como consumidor, o seguinte: disputa de preço. Pô, uma assinatura, entendeu, de um streaming, de um estúdio de 100 anos, custa
R$ 20 por mês, R$ 25 por mês. Eu digo, mas que desvalorização do seu próprio patrimônio, meu Deus do céu. Quantos bilhões tem lá naquela plataforma? Aí isso, o consumidor, né, vai se acostumando com aquilo, aí o consumidor daqui a pouco está reclamando, pô, mas o streaming está cobrando R$ 40 por mês uma assinatura. Pô, meu amigo, R$ 40 por mês não é nem um lanche no McDonald's, pô. Caraca, são bilhões ali, entendeu? Então, pô, eu acho que é uma desvalorização do próprio negócio, né? E tal, e aí tá essa briga que a gente está vendo aí, né? Uns querendo desistir, outros fechando e tudo mais, papapá. Eu acho isso uma tragédia, né? Eu acho também muito devido a muito dinheiro, né? Eu acho assim, quando tem muito dinheiro, tem muito excesso, e aí a eficiência não precisa existir, né? O dinheiro entra caudalosamente, sai, esse giro que não para e tudo mais, até uma hora que alguém, pô, puxa o freio de mão e vai rearrumar a casa e descobre que está tudo desequilibrado e tal. Eu acho que você tocou num ponto, Bruno, que é essencial dessa transformação do mercado audiovisual, que é esse processo de destruição de valor que aconteceu com a chegada das plataformas, né? Claro que elas têm todos os aspectos positivos, né, e que são absolutamente elogiáveis, de democratização do acesso, de diversificação de atores, investidores no processo, mas inegavelmente teve uma destruição que foi a destruição das janelas, né? Você, acabando com isso, você tirou dinheiro da cadeia. E eu tenho dúvidas, né, se em algum momento essa cadeia vai voltar ao patamar de riqueza, vamos dizer assim, que ela se encontrava antes desse processo começar, né? E como é que a gente vai sair desse cenário? Você acha que no mundo da produção audiovisual e no mundo de toda a cadeia que estava envolvida, distribuidores, produtores e tudo mais, você vai ter um processo de seleção natural também? Vai ficar uma indústria mais elitizada em poucos produtores, em poucos distribuidores, ou você vai conseguir manter aquilo que sempre fez o audiovisual ser tão rico, que era uma pluralidade de produtores e de atores aí no processo? Olha só, Samuel, eu vou falar um negócio para você. O audiovisual é uma indústria de alta especialização, entendeu? Essa política, né? Essa política, digamos, de distribuição, de distribuição de recursos que eu vi aqui no Brasil sem critério, ela é ruim para todo mundo, ela é ruim para a própria indústria, né? Eu acho que a seleção ela acaba sempre se fazendo, a não ser que exista sempre uma fonte interminável de recurso que banque, né? Até mesmo o produto que não tem nenhum tipo de fruição, né? O cara vai lá, faz um filme, e aí ninguém vê, o filme não acontece nada com ele, e ele pode voltar lá para o guichê para pegar mais dinheiro, para fazer, entendeu? Não há uma cobrança, né? Essa é uma discussão, né, que a gente vive muito no Brasil, né? Justamente, né? Assim, para mim é claro, isso aqui é uma indústria cultural, mas é uma indústria que envolve bilhões, envolve um mercado disputado de milhões de consumidores, e é assim que esse negócio tem que ser visto. E essa indústria ela precisa ter sempre uma lógica, a lógica do filme pequeno, do filme médio, do filme grande, tem que ter uma lógica, né? É como, né, você lê qualquer entrevista do Woody Allen e ele diz, pô, como é que você consegue filmar até hoje, né, até outro dia, com seus filmes dando pouco público? Ele dá pouco público, mas meu filme custa barato, né? O meu pouco público paga a minha operação. Tem uma lógica qualquer, né, que você tem que descobrir, né? Agora, política, né, pública sem lógica, entendeu? É ruim para todo mundo, né? É ruim para o setor inteiro, porque, de novo, é uma questão de desvalorização. A questão que você estava falando lá da crise do modelo das plataformas, para mim, a pior crise é a crise da autoestima do setor. Pô. Vem cá, caramba. Pô, tu gasta $300 milhões para fazer um filme, 3 meses depois o consumidor está reclamando que tem que pagar $15 por mês para assistir aquele. Espera aí, meu amigo, isso aquilo ali custou
Entendeu? Então, eu acho que para o setor audiovisual, a gente está falando do Brasil, é a mesma coisa. Isso se aplica um pouco no mundo, mas no Brasil é a mesma coisa. Pô, é preciso organizar esse negócio como indústria, pô. Isso aqui a gente está disputando o consumidor por causa daquela lógica básica que é o seguinte: se nós formos apenas consumidores de produção não brasileira, o dinheiro, né, gerado por esse consumo vai para fora. Vai enriquecer o país lá de fora, vai enriquecer o produtor lá de fora. Se a gente conseguir que o consumidor brasileiro consuma o produto brasileiro, esse dinheiro fica aqui. E o país fica mais rico aqui, né? Ele volta a ser investido aqui, a gente cria emprego aqui, a gente cria... Essa que é a lógica, né? E muitas vezes essa lógica, ela não é... Enfim, não sei se ela não é compreendida né, por falta mesmo de informação ou por má fé, é o que eu acho. E nesse momento você vê essa lógica por trás das políticas públicas. A gente está com um novo governo aí, já, né, com 10 meses aí de estrada, algumas discussões pontuais acontecendo, cota de tela no Congresso, alguma coisa de streaming sendo debatida aqui e ali, mas assim, ainda sem aparentemente, né, sem uma diretriz central, né? O Conselho Superior do Cinema parado. Não, olha só, eu acho o seguinte, né? É que assim, está havendo um enorme esforço, digamos, do setor audiovisual, que eu chamo da indústria audiovisual, né? De chamar o governo para que a gente se entenda, né? Para que há um enorme esforço aqui, né, da gente para que a gente se entenda, porque a gente já está há quase 10 meses de governo e o governo atual ainda não disse ao que veio, claramente. O governo atual tem que dizer ao que veio e assumir as suas responsabilidades pelas suas decisões, né? Nesse momento, isso ainda não está claro. Tanto por exemplo, uma questão simples, né, gente? A questão é a seguinte: cadê o Conselho Superior de Cinema? É por aí que a gente começa a ver. Cadê o Conselho? Por que não tem conselho? Não existe Conselho Superior de Cinema desde junho? Pô, estamos em outubro. O que está faltando para o governo nomear o Conselho Superior de Cinema? Né? Aí, na hora que a gente vê a cara do Conselho Superior de Cinema nomeado pelo governo, a gente vai ver quais são as intenções do governo com o setor, né? Mas até agora não tem. E isso causa, na verdade, uma paralisação geral, né, do nosso setor, porque sem o Conselho Superior de Cinema você não define quais são as prioridades do setor, pô. Entendeu? E sem o Conselho Superior de Cinema você não nomeia o novo comitê gestor, né, cujo mandato vai acabar agora no final de outubro. Se não tem o novo comitê gestor, você não decide como é que o dinheiro do plano anual de investimento vai ser aplicado, você não decide nada. Então, a questão é o seguinte: o governo precisa sair da inércia. Aliás, o Juca Ferreira deu uma entrevista, né, lá no Instituto Perseu Abramo, e ele dizia isso: está na hora de sair da inércia, pô. Chega, né? Já deu tempo, né, de entender e tal, sobretudo este governo, porque eu acho que o que acontece é o seguinte, né? Assim, a tragédia, a coisa que mais realmente me cansa é a cada novo governo a gente tem que escalar a montanha toda de novo. Pô, pelo amor de Deus, né, gente? Caramba, né? Isso aqui tem que ser uma política de Estado, não pode ser uma política de governo, pô, né? Cada governo destrói tudo. Você vai lá, passa um tempão carregando a pedra morro acima. Quando você está lá, mozinho, lavar a pedra que desliga tudo. Agora a tragédia é maior, porque se fosse assim, um governo, né, novo, né, que nunca assumiu no Brasil, tudo bem, né? Pô, que saco, vamos ter que explicar. Que não entendesse de audiovisual, né? O governo Bolsonaro claramente não entendia nada de audiovisual, mas claro. O governo Lula entende de audiovisual. Agora, peraí, foram 16 anos de estrada, pô, que, aliás, juntou numa política de Estado do que começou lá no governo do Fernando Henrique, né? Mal ou bem, foi passado o bastão e tal. Muito erro, né? Muito aprendizado no meio do caminho, muito tal, mas tinha lá uma massa crítica, um histórico. Então, o que a gente achou é o seguinte: o governo vai assumir, né? Vai pegar lá a ponta de onde largou, vai juntar aqui a ponta nova e vamos, né, atualizar as discussões. Não, até agora não há diálogo, né? Não há troca, a gente não sabe. Eu sei que o setor não sabe, o setor está buscando, né? Então, vamos lá, vamos ver. E a impressão que dá é que já passou do tempo, Samuel. Esse é que eu acho. Já passou totalmente do tempo. Tá bom. Agora assuma. Olha só, se o governo assumir e disser, olha, agora os negócios do audiovisual que esse governo quer fazer é regionalização, né? Descentralização, por temática, né? Inclusão de quem não faz parte e tal, assuma. Vai lá.
né? E depois assuma as consequências. Tomara que você acerte. É isso aí. Se você não quiser ouvir quem está aqui brigando, né, há 30 anos, vai lá e assume, mas tem que assumir. Por omissão é que não dá, entendeu? Eu acho que isso tá chato já passou, já era. Tiveram os gestos que tiveram até agora foram de recursos, né? Não sei se você tem uma leitura. Assim, tem Lei Paulo Gustavo, que, enfim... A Lei Paulo Gustavo, Fábio, é a maior tragédia que eu já vi na minha vida. Isso é um escândalo. Eu queria que você comentasse. Nossa Senhora, agora, a Lei Paulo Gustavo, assim, eu não sou eu tenho que cuidar do meu negócio, eu não sou um super especialista no acompanhamento, mas é um negócio que nasceu lá no Congresso, né? A Lei Paulo Gustavo, né? Foi aprovado pelo Congresso. Eu só sei só o seguinte: eu nunca vi um retrato mais claro da vocação indiscutível do Brasil perder oportunidade quanto a Lei Paulo Gustavo, né? Não se pode perder uma oportunidade. 2 bilhões e 700 milhões jogados para o alto, entendeu? Eu não vejo nenhum ganho na Lei Paulo Gustavo. Quando eu cheguei lá e recebi a lista, né, dos estados e dos municípios, todo município ganha um dinheiro. Começa lá, a Acre, primeiro município, Acrelândia. Aí tem lá 80 mil reais para a Acrelândia fazer alguma coisa no audiovisual. Meu querido, não tem nem... Você só chega de barco em Acrelândia, pô. Pelo amor de Deus, cara, que maluquice é essa, entendeu? Qual é o resultado disso, né? O que isso vai deixar de legado? Alguém explica qual é a estratégia disso? E mais, qual é a coordenação da Lei Paulo Gustavo com o fundo setorial? Qual é a ligação dos municípios com os estados, com a União? Quem é que comanda esses espetáculos? Como é que vai ser a fiscalização desse dinheiro? Meu Deus, gente, a Lei Paulo Gustavo, eu juro para vocês que eu não entendo. Fora que foi um dinheiro que foi tomado do fundo setorial, né? Que era o contingenciado, né? Então, gente, para mim é um escândalo, né? E Concordo contigo. Como política pública é uma tragédia. Não tem o menor sentido. Não faz o menor sentido e não vai deixar nada. Não, entendeu? Não tem nenhuma consequência, né? Não vai ter nada, não há legado. Não há legado. Assim, veremos, né? Eu morderei minha língua. Se da Lei Paulo Gustavo saírem grandes filmes e grandes cineastas, eu serei o primeiro a dizer desculpa aí, tá? Mas veremos. Eu acho que esse ponto que você está trazendo, e aí a gente tem que fazer o resgate histórico, né? Assim, a Ancine já é uma agência com 20 e tantos anos aí de história nas costas, de saber fazer política audiovisual, ou executar, pelo menos, né? Política audiovisual. O Conselho Superior de Cinema também tem uma longa trajetória, apesar de não ter sido remontado aí desde o governo Temer, né? Tá aquela coisa, não vai para um lado, não vai para o outro. Faltou articulação do setor para conseguir sobreviver a essas turbulências e conseguir se colocar e falar assim, não, peraí, o que a gente quer é uma política audiovisual industrial que olhe para frente e que continue buscando aqueles mesmos objetivos ali da época do Fernando Henrique, como você lembrou, depois do governo Lula, que era ter uma sustentabilidade de longo prazo na indústria, que não dependesse, inclusive, do apoio estatal. Né? Samuel, eu vou falar um negócio para você. Eu... desde né, que eu sou distribuidor e desde que eu sou distribuidor de filme brasileiro e desde que eu comecei a acertar nos filmes, né, digamos, sobretudo ali desde 2010, né, quando o ciclo de acerto começou a ficar constante, né, não foi um acidente, eu enfrento, né, o poder econômico de Hollywood, né? Eu enfrento, né, as majors por espaço no cinema, pelo ingresso, né, pela pressão que as majors fazem, né, para garantirem, né, o tempo, né, o market share, né, e tal. Uma briga muito mais fácil do que com o próprio setor, né? Vamos combinar? Muito mais fácil você encarar, entendeu, as majors do que você encarar o fogo amigo, né? Esse setor do audiovisual brasileiro é inexplicavelmente, né? Inexplicavelmente não, a gente explica, né? Mas é o seguinte, é bola nas costas o tempo todo, né, Samuel? Essa aqui é a verdade, né? Não há nenhum tipo de união pelas causas fundamentais, né?
haveria, se a gente sentasse, há recurso e vontade para atender, e a gente sabe que uma cinematografia ela é feita de cinema de diretor estreante, né, de filmes, né, de pesquisa de linguagem e tudo mais. Mas, porra, e o setor industrial? O setor industrial do cinema, o setor aquele que vai brigar por ingresso, por market share, na verdade, ele é discriminado pela própria classe, cara, sei lá, desde quando? Pelo menos desde o tempo do cinema novo, no mínimo, onde eu alcanço a minha visão, entendeu? Né? Então, aí fica difícil, claro, aí fica fácil, né, para que o setor não consiga fazer a pressão adequada no poder público para que o poder público faça a sua parte nessa história, né? Eu vou te contar, é uma tragédia. Eu, como observador aqui esses anos todos do setor audiovisual, eu não posso deixar de concordar contigo, e mais recentemente a gente teve um exemplo disso, quando você vê alguns segmentos do setor audiovisual, principalmente ligados ao governo, jogando contra uma política para combater a pirataria, né? Se não tem nada que seja mais danoso para a indústria audiovisual do que pirataria de conteúdo, e o governo jogando contra isso é uma coisa assim completamente maluca. Assim, eu entendo, né, que a gente vive num país onde a sobrevivência é difícil, né, onde as pessoas precisam colocar comida no prato e pagar suas contas todo mês, e essa passa a ser realmente a prioridade das pessoas, né, a sua própria sobrevivência, né. É uma tragédia aqui, né, o medo da miséria é enorme no Brasil, né. Se você, né, errou e tal, você, né, se sente muito inseguro, você não tem nenhuma proteção social, nem nada, e sobretudo no nosso meio artístico. Então, eu respeito isso, eu entendo isso, eu respeito isso. Mas, dito isso, assim, a falta de capacidade do próprio setor de se enxergar como no seu modelo sistêmico, essa incapacidade, assim, ela é impressionante, entendeu? Então, é claro que tem gente, claro que tem muita gente que sabe disso, mas a briga dentro do setor ela é interminável, né? Pô, todo mundo quer puxar, né? É o famoso, né, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Esse é o pensamento que rege a política audiovisual, você está entendendo? Enfim, gente, é isso aí. A discussão aqui é quente, mas olha só, eu só quero resumir da seguinte maneira. Eu continuo na briga, eu sou otimista. Se alguém quiser, né, eu estou aqui à disposição para conversar, para dividir a minha experiência. Né? A gente lida não só com as telas de cinema, mas como os players, né? A gente, né, e como o próprio fundo setorial, a gente está aqui e eu não vou me omitir nas discussões, eu não me omito, e preciso disso, porque eu estou vendo que se a gente não, nesse momento, não se mover, aliás, é por isso que eu estou até aqui, eu estou, né, participando um pouco mais, porque, se a gente não participar, enfim, a gente vai para o brejo. Vai. O Bruno, você falou de distribuição, deu um raio-x de mercado e tal, e de repente você também é dono de uma plataforma de streaming, né? Onde é que vem isso aí na tua trajetória e na estratégia de negócio? Olha só, eu vou contar um negócio para vocês. Na verdade, a criação da Aquarius nasceu de uma situação pessoal, né, que eu vivi durante a pandemia. Né, a pandemia ela bateu em mim de uma maneira de uma maneira que eu não esperava. Eu entrei numa crise pessoal enorme. E, na verdade, não é que eu entrei numa crise, né? A pandemia fez explodir a crise que já estava dentro de mim, né? Aparentemente tudo bem, estava tudo ótimo, sucesso e tudo, mas eu vivia numa vida de estresse imensa e tudo mais, e na hora que tudo parou, essa crise surgiu, eu fui ao fundo do buraco, e aí, para sair do buraco, eu tive que procurar ajuda, psiquiatra, terapia e tal, e aí eu dei sorte, né, de cruzar com um psiquiatra que entendeu as minhas questões, né, que naquele momento eram muito questões de medo de morrer, medo né, tal, questões, digamos, muito ali profundas e tal, e ele me sugeriu eu fazer terapia com técnicas de meditação.
E aí, né, durante a pandemia, eu comecei um processo de terapia com técnicas de meditação, aquilo abriu um mundo para mim. E durante a minha terapia, a minha terapeuta começou a me sugerir filmes para assistir. Assiste esse filme, assiste esse, assiste... E aí, eram filmes, nossa, filmes que eu adorei, que me fizeram super bem e tal. E aí teve um momento que eu entendi que aqueles filmes, ela me mandava sempre por um caminho meio clandestino, né? É um link no YouTube de um filme sem qualidade, sem legenda, ou então, olha, o filme vai estar com sinal aberto durante 48 horas. Era uma coisa meio de uma seita secreta e tal, barará, barará. Então, me bateu, né? De repente, aquela luz, eu falei, pô, primeiro foi com uma motivação de retribuir para as pessoas os benefícios que eu estava recebendo com aquele produto audiovisual. Eu falei, as pessoas precisam ter acesso a isso e tal. Então, foi essa a minha motivação. Eu, como distribuidor, né, eu usei o meu conhecimento, descobri, opa, cadê esses conteúdos e tal? Contratei um agente em Los Angeles, fiz uma primeira lista, os conteúdos estavam todos aí perdidos, aí jogados pelo mundo e tal. Achei uma plataforma, né, para me dar um benchmark, assim, que é uma plataforma chamada Gaia, né, que existe aí fora e tal, que tem uma proposta assim, né, que tem pontos em comum e tal, barará. E aí pesquisei, né, a tecnologia, falei, opa, vai dar pé, partiu mesmo de uma motivação assim pessoal. Mas depois que a plataforma já existe, já está no ar, né, 1 ano e meio aí botando ela em pé, vai fazer 4 meses agora que ela está no ar, e aí o processo de aprendizado está sendo imenso, né, gente? Estou aprendendo um monte de coisa. Também sei que inconscientemente eu também achei que isso podia ser um caminho alternativo para mim, para justamente esse mundo analógico do audiovisual, né, de precisar do governo, precisar de dinheiro e precisar fazer política e tudo mais, porque uma plataforma de streaming, se ela pegar, ela depende de si mesma só, né? Eu não dependo de favores e, né, enfim, convencimento. Eu tenho que convencer o consumidor, né? E é um mundo todo que se abre. Então, de uma certa maneira, me colocou no mundo contemporâneo, né? Eu estou no mundo contemporâneo, né? Porque uma plataforma de streaming é um canal que você tem. É um canal, e você pode botar o que você quiser no seu canal, né? Você pode colocar o conteúdo que você quiser no seu canal. Para vencer, você tem que brigar, e tudo certo, é o processo e tal, mas está sendo muito legal, está sendo uma experiência incrível e tal. E aí, enfim, estou aqui confiante, animado e muito motivado. E como negócio, né? Você fez investimentos nisso, obviamente, né, gastou dinheiro, deve estar queimando caixa, né? Porque nenhuma plataforma de streaming faz logo. Você acha que tem espaço para plataforma de streaming de nicho? Porque assim, a briga entre os grandes é de cachorro gigante, né? E eles vão se matar e vai ter concentração, e né, o mercado ainda está nos seus primeiros passos. Mas tem esse mundo, né, das plataformas de nicho. A gente tem algumas com filmes, com propostas mais de filmes artísticos, outras como a tua, né, mais focada em bem-estar. Tem esse espaço? Eu espero, né? Olha só, não só eu espero, eu tenho total convicção. Estou quase lá já. Olha só, levou 4 anos para a Downtown ficar positiva, né? A Downtown é o meu orgulho, né? Eu tenho sócio capitalista na Downtown e tal. Ralei muito durante 4 anos até a Downtown ficar positiva. E, graças a Deus, desde 2011, a Downtown é uma empresa, né, que sempre deu lucro todo ano. No cinema brasileiro, né? Eu penso só assim, né, gente? Se eu conseguir vencer num ambiente tão hostil quanto é o ambiente do audiovisual brasileiro, né? Como é que eu não vou vencer nesse ambiente, pô? Que eu não tenho né, ninguém competindo comigo diretamente, né? Pela sala de cinema, pelo espaço, etc. e tal. Quando eu examino, enfim, está aí à disposição a informação de qualquer um que as doenças mentais é a próxima epidemia do mundo, né? Todo mundo, né? Isso aí eu digo, eu não acho que a Aquarius é uma plataforma de nicho, é uma plataforma de foco.
É um foco, o assunto é um foco, e eu acho que esse foco interessa a todo mundo, pode interessar a todo mundo. E a conta não é muito complicada de você equilibrar, não. Agora, o que eu aprendi, isso sim, que eu não sabia, o famoso, né, mirei no que vi, estou, né, acertando ou vendo que os alvos não são aqueles que eu vi, é justamente o seguinte, um modelo de concentração que permite justamente a existência dos nichos, que é o modelo de concentração nas superplataformas, né? Na verdade, né, eu já estou migrando, já estamos totalmente já em processo técnico, né? Contratos assinados e já estamos na migração da gente oferecer Aquários, por exemplo, nos canais da Amazon, né? Então, Aquário estará na Amazon. Já estou lá super avançado e já praticamente fechado com a Claro, estaremos lá na Claro, né? Já estamos conversando lá com o Mercado Livre e tal, né? Então, é uma explosão, né, de possibilidades, né, de você oferecer o seu produto, né, nessas hiperplataformas, né? Então, é uma coisa que é um pensamento que eu não tive quando eu comecei a fazer isso. Eu imaginei, vou desenvolver meu aplicativo, vou ali humildemente oferecer meu aplicativo. Ai, meu Deus, dor de cabeça o tempo todo, vou ter que... Não, não. Na verdade, não. Você tem 1000 portas de entrada. O aplicativo, eu entendi, quando você tem o seu aplicativo, é como se fosse a sua loja conceito, é ali que está, né, a sua identidade, a sua loja conceito e tudo mais. Mas é igual, sei lá, vou pegar no mercado de luxo, né? Você vai para Nova York, você passa na Quinta Avenida, você como um cidadão ali de classe média e tal, passa em frente à loja da Louis Vuitton, fica meio envergonhado de entrar, né, naquela loja e tal, parará. Aí tu entra lá na Bloomingdale's, na Macy's, tem lá um corner da Louis Vuitton, aí você pode ir lá, olhar na etiqueta, ver quanto custa, não fica com vergonha nem nada. Então, eu acho que esse mercado é um pouco assim. A plataforma, o aplicativo é a minha loja conceito, e depois, gente, vamos para o marketplace. Vai estar ofertado em tudo que é lugar. E as possibilidades estão vindo de todo lugar. Não só os conteúdos, existem milhares de conteúdos disponíveis para abastecer a plataforma, como existe a possibilidade dos conteúdos locais, né? Porque esse mundo está mudando, né? E tal. Então, a gente já está envolvido em um monte de projeto brasileiro para abastecer a plataforma e tudo mais. E, enfim, eu tô, na verdade, sabe, eu vou contar um negócio para vocês que eu adorei outro dia, que eu assisti um post, né, que era um cara entrevistando Tarantino, e aí o repórter pergunta para o Tarantino, qual é o seu filme preferido dos teus que você fez? Aí ele olhou e falou, eu acho que meu filme preferido é Uma Vez em Hollywood. Aí o repórter perguntou, mas você assiste seus filmes? Claro que eu assisto, né? Porque tem gente, né? Não consigo mais. Não, eu adoro meus filmes. Aí ele fala, gente, é o seguinte, os meus filmes eu faço para mim, vocês são convidados. Vocês são convidados para assistir os meus filmes. Então, na verdade, entendeu? Assim, a plataforma eu faço para mim e as pessoas são convidadas para a plataforma, né? Então vamos ver coprodução nessa plataforma. Você vai vamos, também. Com certeza, já estamos a 1000 e já vai. Tanto é que assim, na verdade, né? O primeiro filme que eu lancei, o evento de lançamento da plataforma eu fiz questão de ser, quer dizer, eu não sabia que existia, mas apareceu, foi com um filme brasileiro, né? Foi o documentário, né, dirigido pela Ludmila Dyer, né, chamado Eu, e, enfim, que era sobre um processo dela também de cura, né, de um processo que ela viveu, e eu achei muito simbólico, né, o lançamento da plataforma ter sido com uma produção brasileira, entendeu? Então, eu estou muito motivado, né? E estou vendo muitas possibilidades e tal. Agora é guerra, né? Normal, né? Sistema capitalista é assim mesmo, né? Tem que brigar. E como é que funciona a curadoria de conteúdo quando você está totalmente. trabalhando num negócio tão nichado assim? Quer dizer, olha só, na verdade é isso. Assim, é engraçado, né? Assim, eu sempre falo com a minha turma lá que é o seguinte, né? Que a Downtown é uma empresa que, né? Eu acho que ela depende muito. 98% ela depende de mim. Ela depende de mim, né? Porque depende, né, dos relacionamentos, do conhecimento acumulado pelos anos, né? Tal. A Aquários é justamente uma empresa que está feita que não depende de mim 100%, entendeu? Então, na verdade, é isso. Então, existe uma curadoria, é um jornalista, diretor de teatro, que está contratado
que está cuidando da curadoria e cuida muito bem. E aí, então, eu me relaciono agora com a plataforma como um consumidor, porque, por exemplo, a plataforma agora já está com 150 filmes no ar. Óbvio que eu não assisti os 150 filmes. A gente está lançando, sei lá, um filme por semana. O filme da semana eu assisto como consumidor. E eu fico maravilhado. Nossa, e Luiz Felipe, né? Luiz Felipe Reis é o nome do nosso curador. Luiz Felipe, que filme é esse? Incrível! Nossa, e tal, blá. Então, né, assim, tem uma estrutura, né, de curadoria, tem uma estrutura que funciona, né? Assim, com vida meio própria. É claro que eu fico ali dando as bases, né? Por enquanto, ainda. Eu sou apegado ainda, né, gente? Né, Fábio? Né, Samuel? Eu sou apegado, o filhotinho é meu e tal, mas faz parte também do processo, o processo de desapego e tal, mas até o negócio, né, tá voando, né, em velocidade cruzeiro, eu estou ali em cima e tal, mas tem um esquema lá, né? Tem uma equipe super boa e tal, uma curadoria super rígida, né? Porque também, digamos, o que orienta ali a curadoria são duas coisas, né? Primeiro é o seguinte, os fundamentos primeiro são os seguintes, né, porque a Aquarius ela começou, né, com esse conteúdo, né, de meditação, yoga e budismo, mas aí a turma que entrou oxigenou, né, a minha cabeça e a gente abriu também para, né, ambientalismo, né, ativismo, né, inclusão, tudo faz parte, né, no fundo, né, na busca por um mundo melhor e tudo mais, papapá. Então, a minha orientação é sempre o seguinte: olha, a gente pode trazer o problema que for num filme, mas a gente tem sempre que apresentar uma esperança, uma solução, uma esperança. O mundo está caindo, aquecimento global, uma calma que tem jeito, né? Vamos dizer, doença mental está acabando com tudo, calma que tem jeito. Essa é uma orientação, né? A segunda orientação é o seguinte: é que os filmes têm que ter alguma qualidade cinematográfica. Você precisa sentar e ter prazer em assistir aquele conteúdo. Aquele conteúdo precisa te fazer, te emocionar, te mexer e tudo mais. E eu estou muito satisfeito com o resultado, né? São filmes incríveis, personagens, nossa, eu vou falar, assim, está sendo uma descoberta na minha vida, entendeu? Então, estou muito feliz com o que está acontecendo. E para a gente fechar, Fábio, Bruno, a gente já está chegando aqui no nosso tempo, mas eu queria que você falasse um pouco da Downtown, porque o público tradicional de cinema está mudando, o público de streaming está mudando. Vocês demoraram para conseguir chegar numa posição de liderança, acertar a mão do que trazer, do que buscar de conteúdo. Para onde que vai a Downtown agora? Olha só, eu só sei do seguinte, como eu vivi esse processo até aqui e vivo na pele aquilo que a gente sempre ouviu falar na teoria, que é o seguinte, né? Como destruir uma coisa é tão mais fácil do que construir, né? Você leva 20 anos construindo um castelo e aí vem um tsunami em 1 minuto, acaba com tudo e você tem que começar de novo, né? Mas a Downtown eu continuo... eu sei do seguinte, que o que conta são os filmes que conseguem se comunicar com o público, né? Eu acho que, para mim, eu entendi sempre muito que a diferença entre a decisão do público de assistir um filme estrangeiro ou decidir um filme brasileiro é por uma razão totalmente oposta uma à outra. Quando ele quer ver um filme estrangeiro, é que ele quer... Na verdade, ele quer se alienar um pouco do mundo, né? Quer esquecer um pouco, né, a sua realidade e tudo mais. E quando ele vai assistir um filme brasileiro, ele precisa se identificar com aquilo que está na tela, né? Ele precisa se ver na tela, ele precisa, né? Por isso que Minha Mãe é uma Peça fez tanto sucesso, né? Quem não tem uma tia daquela, quem não tem um primo daquele, ou Os Farofeiros, ou, né, tantos filmes, ou Cidade de Deus e tal, os grandes sucessos populares são sucessos de identificação do grande público com o filme, né? Também sei muito bem, com a minha experiência, de que o público do filme brasileiro é o público das classes B, C, né? Assim, o cinema brasileiro fala com as classes populares, né? A elite brasileira não gosta do cinema brasileiro, nunca gostou. Então, não adianta fazer filme para a elite, porque a elite não vai consumir o cinema brasileiro. E aí eu acho que eu desenvolvi ao longo desse tempo todo a minha antena, né? Para tentar localizar esse inconsciente coletivo, né? Do que o público está querendo ver e tudo mais. Eu espero que ela continue funcionando, né? Eu tenho muitos parceiros
porque eu trabalho há muito tempo e a gente continua muito unido. Tem uma turma de produtores e diretores que eu gosto muito de trabalhar. Estou aberto para o novo também. Tem muita gente jovem em volta de mim para não ficar para trás também, né? Porque a gente envelhece, né? Então, tem uma hora, né? Até o Hércules, né? Fez 12 trabalhos, foi descansar. Tem uma hora que a gente tem que ficar ligado. Mas eu continuo aqui firme. Enquanto tiver negócio aí para fazer, eu estou aqui na briga. Vamos lá, vamos embora. A gente que está velho não tem muito saco para ficar assistindo o TikTok para ver o que o pessoal está Pô, assistindo. sem dúvida. Assim, tem que assistir. Tem que assistir, sem dúvida. Não, muito legal, Bruno. Foi bacana demais ouvir você. Acho que, primeiro, obrigado super pela transparência, sinceridade. Assim, acho que você falou que muita gente talvez está pensando em muitas coisas e eu acho que essa reflexão para um canal como esse aqui é fundamental. Então, assim, super, super obrigado. Foi um prazer mesmo estar com você. Prazer imenso, tá, gente? Podem contar comigo aí, o que precisar, só me chamar. Conta com a gente também, Bruno. Sempre que você quiser, o canal está aberto aqui para você. Repito as palavras do Fábio. Excelente bate-papo, uma delícia. Esse é o propósito, essa é a proposta do nosso Café com Pixel mesmo. É deixar as pessoas falarem, ouvir, trocar ideias aí sobre o que é relevante no nosso mercado. Obrigado mais uma vez. Maravilha. Valeu, gente. É isso, pessoal. Encerrando aqui mais um Café com Pixel, a gente fica por aqui e em breve a gente volta com mais um convidado, mais um super entrevistado. Obrigado, Fábio. Obrigado, Bruno. Até a próxima. Tchau, tchau.